hino, se conhecer, podem cantar. Vocês estão na casa do Pai, por isso sintam-se à vontade, amém? Glória a Deus. Amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus. Mesmo sem você entender, por que você quer entender? Deus, Ele simplesmente te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus, Ele te ama. Declare isso pro inferno ouvir. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Glória a Deus. Se estou fraco, eu estou caído. Se você está caído, Ele não deixa de te amar. Glória a Deus. Este é o seu Deus. Amor, sem teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me amou tanto, pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra me amar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama
braços abertos pra... Adore o teu Deus, igreja. Você pode declarar que Deus te ama, independente das circunstâncias. Ele tem um amor incondicional, um amor que não tem como medir. Aleluia! Declare, igreja, com a sua boca. Declare, igreja. Isaías 55:11 diz que a palavra prospera naquilo que ela foi enviada. Você tem que acreditar que, independente das circunstâncias, Deus te ama. E ponto final. Glória a Deus. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, Senhor! Independente das circunstâncias, independente das situações, independente do que você está vivendo, o Senhor, Ele te ama e Ele tem um projeto na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Vamos louvar ao Senhor com uma forte salva de palmas. Podemos cantar, igreja. Obrigada. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode acender essas luzes aqui, por favor. Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Você sabe por que, igreja, nós começamos com Deus me ama? Porque o assunto que o Senhor colocou no meu coração para tratar com vocês é que, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do que o Senhor fará aqui nesta noite, você precisa saber que Ele te ama. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Ele ama, Ele nos ensina de uma maneira especial, Ele repreende de uma maneira especial, que nós possamos dizer: fala, Senhor, porque o seu servo quer ouvir. Amém? Amém. Vamos ler aqui então o tema desta noite. O tema diz assim, está em Salmo 51, 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu... Vamos falar de novo? Não, vamos lá? Não. Amém. A versão que eu estou diz, não me expulses. Mais pesado, né? Que ser expulso? Podeis assentar. Amém? Glória a Deus. Bom, glória a Deus. Eu fico muito feliz por todas as pessoas que já passaram por aqui hoje, que deram um beijinho na flor, porque é esse assunto mesmo que nós vamos tratar, né? Quem escreveu esse salmo foi Davi. E teve um propósito pelo qual ele falou isso para com o Senhor. Então a gente vai fazer só um pequeno pano de fundo, só para reforçar tudo o que foi falado aqui, e para chegarmos verdadeiramente naquilo que o Senhor colocou ao meu coração, para que eu pudesse ministrar com vocês. O Senhor me deu um tema para essa pregação, e o tema diz assim: a confissão te absolve, o pecado te amarra, te aprisiona. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler aqui Salmo 51, se vocês quiserem acompanhar comigo, vou ler desde o 1. Minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente. O título desse salmo aqui na minha Bíblia, eu não sei se é o mesmo da de vocês, diz assim: confissão e arrependimento. É engraçado isso, né? Confessar. Existem duas palavras, confessar e arrepender-se. Porque não adianta só eu confessar, mas há necessidade que haja arrependimento. Porque se sempre eu faço alguma coisa e eu sempre confesso,
é um caminho meio andado, mas fazer alguma coisa sem confessar e não se arrepender, aqui que é o grande pulo do gato. Então o livro diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Engraçado que antes, logo quando eu comecei no Evangelho, que eu escutei uma pregação sobre Davi, o preleitor ele pregou sobre o plano que Davi arquitetou para ficar com uma mulher, porque ele desejou aquela mulher. E quando a gente começa assim, na ignorância, eu falei, Jesus, ainda bem que Deus não leva essa época em consideração. Porque o ser humano, ele tem o hábito de mencionar pecado. Este pecado é enorme, este é pequenininho, isto é um pecadão. E eu vi o pecado dessa forma. E para mim o que Davi fez foi um mega pecado, né? Da maneira com que ele fez. E aí ele ainda disse assim, e Davi era um homem segundo o coração de Deus? E eu resolvi conversar com Deus para poder saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus quer, Ele responde. Por que eu digo que quando Deus quer? Porque existem momentos que nós conversamos com Deus e que Deus nos faz compreender com seu silêncio. E há momentos que Deus fala conosco de uma maneira clara. Ele é soberano e faz da maneira que Ele quer. Amém? E aí eu falava, mas Senhor, como pode um homem desse se segundo o seu coração? Ele arquitetou um plano, ele desejou uma mulher, ele cobiçou essa mulher, ele poderia estar na batalha. Um homem de Deus que estava lá, Urias. Por que eu digo de Deus? Porque ele era fiel ao rei, e ele estava lá, e ele era fiel a Davi, e parará, vocês já conhecem a história. E eu ficava perguntando assim para o Senhor. Falava, poxa, ele arquiteta um plano, ele quer a mulher do moço, aí ele se deita com ela, aí ela fica grávida, e ele parecia que tinha um plano perfeito na sua cabeça. E aí ela engravida, e aí ele fala, como assim? E aí então ele chama o moço da guerra, e ele fala para que ele deite com a mulher dele, e o moço sendo fiel, diga, não posso me deitar, todos estão na batalha, como eu poderia me deitar? E aí ele tenta uma segunda vez, embebedando ele, e quer que ele se deite, e Davi fica até bravo quando ele descobre que o moço não foi se deitar, que ele ficou ali, dormindo para o lado de fora, não saiu nem, não desceu nem para as portas da casa dele. O
Que coisa interessante, né? Porque às vezes nós cometemos algumas coisas e a gente se acha autossuficiente. E a gente fala, não, eu tenho autoconfiança. Até aqui eu vou. Daqui, quando eu não quiser, eu volto. Isso é verdade? Geralmente uma pessoa, quando começa em qualquer tipo de vício, quando eu falo vício, eu não estou falando só de drogas, estou falando vício em geral. Às vezes as pessoas são viciadas. Hoje, como a gente está num culto jovem, minha palavra vai ser jogada mais para vocês. Internet é um vício também. Facebook é um vício, porque você começa ali e você fala, eu só vou ficar 30 minutos. E quando você olha no relógio, você vai perceber que transcorreram 3 horas e você nem sentiu. E ai do dia que você não consegue entrar no bendito Face. Parece que faltou alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Urias amava a esposa dele. E ele foi ali para ser fiel naquilo que ele tinha que fazer. Então, isso eu estou parafraseando com vocês. Eu penso que ele falou, eu não vou nem descer para minha casa, porque de repente, se eu entrar, eu vou ver minha mulher, faz um tempo que eu estou longe, e estarei ali com ela. Urias teve freio. Jovens, eu quero perguntar para vocês, e aí? Tem freio? Quantos dias sem Face? Sem internet? Quantos dias? Quantas horas? Urias nem foi, porque ele sabia que ele não ia conseguir, talvez. Isso é eu imaginando dentro da história. E aí então, Urias fica ali naquele lugar. E Davi precisava continuar com aquele plano que ele arquitetou, já que ele fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque um abismo chama o outro, a palavra diz. Algumas vezes, algumas situações nas nossas vidas começam de uma maneira muito, muito inocente. Ele só abriu a janela, nada mais. Daqui a pouco ele viu uma mulher. Daqui a pouco ele cobiçou aquela mulher. Daqui a pouco ele se deitou com aquela mulher. Daqui a pouco ela engravidou e daqui a pouco ele manda matar por causa daquela mulher. É assim que as situações começam. Satanás, ele é muito inteligente. Eu não estou aqui para falar do poder dele, jamais. Estou aqui para falar do nosso Deus e da grandeza que Ele tem. E de como nós podemos nos livrar das amarras de Satanás. Mas é importante, tática de guerra, que nós conhecemos o nosso inimigo. Como que você quer lutar se você não conhece? Lutar contra o quê? Lutar contra quem? Há necessidade. Então, por isso que eu abri esse parentezinhos. Satanás é inteligente. Como não seria? Se tentou o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus diz, Jesus ele teve a tentação no deserto. E Satanás, muito astuto, esteve lá, tentando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quem o motivo de estarmos aqui nesta noite é por Ele e para Ele foi tentado. Então, que nós nunca venhamos nos sentir super crentes, não. Mas que nós venhamos nos sentir super protegidos por Deus, através da oração, através do jejum, da leitura da palavra que nós possamos buscar. Tudo isso eu quis abrir um parentezinho para poder explanar um pouquinho sobre Davi. Para a gente poder entender o que Davi... Por que Davi escreveu esse salmo? Porque, como eu disse para vocês, dentro da minha ignorância, eu falava, como um homem desse pode ser segundo o coração de Deus? Porque eu achava que o que ele fez foi tremendo. Mas um homem pode ser segundo o coração de Deus quando ele faz as coisas que Deus quer que ele faça. E agora eu vou trazer isso para a minha vida, porque eu julguei Davi no início, né?
Então eu trago para a minha e vou fazer um convite para que vocês tragam para as suas. E aí eu comecei a pensar. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Será que eu faria o que Davi fez? Esta é uma pergunta intrapessoal. Eu quero que vocês pensem agora se vocês fariam o que Davi fez. Pastora, o que Davi fez? Davi pecou e Davi confessou. Esta foi a grande diferença. Mas Davi confessou porque ele foi meio que obrigado a confessar. O profeta foi lá, entregou uma profecia, fez com que ele pensasse. Ok. Quantos de vocês estão dentro da igreja e nos últimos tempos os profetas do Senhor vêm vindo a este palco? Palco? Sim, palco. Por que palco? Porque algumas pessoas acham que nós estamos aqui fazendo um teatro, brincando de igreja, mas o diabo não brinca de ser diabo. E por que nós temos que brincar de ser crentes? O diabo, quando ele vem com tudo. A palavra do Senhor diz que ele vem matar, roubar e destruir. Então, se isto não é um palco, é um local sagrado e santo. E para estar aqui em cima, tem que ser santo. Se fosse no Antigo Testamento, as pessoas seriam fulminadas aos olhos vistos, porque assim era naquela época, quando o sacerdote entrava para oferecer no Santo dos Santos. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado na hora, e ninguém podia entrar lá para tirar o sacerdote. Ele tinha uma roupa especial, porque na roupa dele tinha um cordão, e aí ele era puxado, o sininho tocava, sabia-se que ele morreu, e ali ele era puxado. Jovens, igreja do Senhor, adolescentes amados, o Senhor conta conosco. Vamos nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E o diabo, ele é sujo, porque às vezes o diabo soa nos ouvidos, e existe até algumas pessoas que usam a palavra contra isso. A palavra diz que não há nem o justo sequer. Já ouvi gente dizer isso. Então vou usar a palavra, mas a mesma palavra, quando o apóstolo Paulo direciona, ele chama quem? Aos santos e não aos pecadores. Então a cada dia você pode se santificar sim no Senhor. Você pode ter uma novidade de vida sim. Pastora, me ensina, me ajuda. E como eu posso fazer isso? Pode sim, vou te ensinar agora então. Se você tiver uma vida de oração, porque a palavra do Senhor diz que a oração quebra todo jugo, que o coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então hoje eu tive um dia, e meu dia foi corrido, e aí parará, e eu cometi alguns pecadinhos, porque a gente que é crente, que está dentro da igreja, nunca faz pecadão. São pecados pequenininhos, porque a gente vem todo dia, a gente ouve a palavra, e a gente não tem coragem de fazer os grandões. Mas os pequenininhos, talvez a gente tenha. E aí eu tive aquele dia corrido, e eu pequei naquele dia. E aí eu já estava cansada, e fui dormir, e dormi sem orar. E aí eu acordei no outro dia, aquela correria, vou para a escola, estou atrasado, já comecei a trabalhar, que tem idade para trabalhar, e vou. E aí tive um dia que à noite eu esqueci mas eu acordei atrasada de manhã, porque já era hora da escola, talvez eu fiquei no Face até de madrugada, levantei da cama e também esqueci E aí passou aquele dia, e eu já estou no segundo dia sem oração, venho à noite, estou um pouco meio cansada e esqueci Então eu estou há quantos dias sem orar? Nessa continha que nós fizemos? 2 dias, né? E aí então eu fiquei 2 dias sem orar, porque o meu dia estava difícil. Vamos fazer ao contrário?
Então eu sou aquela pessoa que realmente quer uma mudança na minha vida, que venho à casa do Senhor e que passei um dia corrido e por algum motivo eu cometi um pecado neste dia. Só que eu desejo a mudança do Senhor. E aí o término do dia se vem, vou dormir e eu oro. Não é porque eu pequei, eu não estou querendo que o Senhor me mude. Fiz um pecadinho, só que eu orei. Só que eu fiz uma oração verdadeira. E nesta oração, eu confessei o meu pecado. E verdadeiramente eu me arrependi. Fui dormir. Acordei no outro dia. Vamos dizer que eu também acordei meia corrida, não consegui fazer a oração da manhã e fui para o meu serviço. E tive um outro dia e talvez cometi algum outro pecado. Só que aí à noite eu fui orar. Eu não orei um dia anterior. O que a palavra nos fala sobre oração e pecado? Quando a gente peca e verdadeiramente a gente se arrepende, Deus perdoa? Perdoa? Deus perdoa? Eu acho que vocês não têm convicção disso. Deus perdoa? Ok. Eu estou no meu segundo dia. E eu orei no dia anterior, ok? Teoricamente, eu estou só exemplificando para a gente ver que é possível ser chamado de santo. E é possível ter uma vida com o Senhor e ser santo. Eu orei no dia anterior. O pecado do dia anterior foi perdoado se eu orei? Sim ou não? Eu acredito que quando eu oro, Deus me perdoa. Então, o pecado do meu dia anterior foi... Eu não levei esse pecado para outro dia, certo? Então, eu só estou com o pecado de um dia, diferente do anterior. O que eu quero ensinar com vocês? Que uma vida de oração, ela nos aproxima de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. É importante que nós tenhamos uma vida diária de oração. É importante que nós falamos com o nosso Deus, porque Ele escuta. É importante que nós podemos confessar ao nosso Senhor. Por isso, queridos, que a palavra nos chama de santos. E não se importe se alguém aí fora falar: ah, agora você virou santinho, porque você não está mais na nossa roda. Ótimo, a palavra em Salmos diz que eu não devo me assentar à roda dos... Como é fácil pregar para esses jovens. Amém? Então não devo me assentar. Ah, agora você não fica mais com a gente? Seu linguajar mudou, aquelas palavras torpes, meio assim que saía da sua boca não sai mais? Você está virando santinho? Você tem coragem de responder isso? É isso que você tem que responder quando alguém quiser caçoar de você. Porque é para isso que o Senhor nos colocou, para que nós sejamos santos. Amém? Então essa só foi uma receitinha. Deu para entender como a cada dia a gente pode se livrar do pecado? Tendo uma vida de oração diária com o Senhor. Vocês lembram um tema dessa pregação? Quem lembra? Amém? Esse é o nosso título. Amém, Diogo? Parabéns. Mas eu coloquei um tema. Eu coloquei que a confissão nos absolve. E o pecado nos amarra. Queridos do Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que o Espírito Santo possa visitar cada coração. Que o Espírito Santo venha trazer na nossa lembrança aquilo que nós temos que confessar ao Senhor, para que nós não estejamos amarrados na mão do diabo. Amém? E agora eu entro no tema. Eu só precisava mostrar para vocês um pouquinho e passar uma lição aí de uma vida diária. Davi, ele é um homem muito inteligente, porque ele disse: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito.
Oh, Deus maravilhoso. E como eu pude compreender quem é este Davi agora, né? Que coisa linda. Davi sabia que se ele saísse da presença do Senhor, estaria tudo acabado. E muitas vezes o diabo, ele quer lançar situações e ele não quer fazer com que você seja digno para se chegar à presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você, tem jeito sim. Você pode se chegar à presença do Senhor. Amém? E o nosso tema diz assim: não me expulses e não tires de mim o seu Santo Espírito. Que homem inteligente que Davi foi. Em algumas a gente lê várias situações e Davi, ele fala que ele prefere cair na mão do Deus vivo. Ele não quer cair na mão de homens. Nesta noite nós estamos, para a honra e glória do nosso Senhor, na mão do nosso Deus. E eu quero passar algumas situações para você, como vale a pena não ser expulso da presença do Senhor. E como vale a pena pedir que o Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas. O Salmo 51 nos mostra implicações do pecado na vida do homem. E eu quero mostrar para você que essas implicações, ali Davi ele descreve que ele sente como se os ossos dele estavam esmagados. O pecado ele trouxe um peso tão grande sobre a vida de Davi, que ele sentia como se os ossos estivessem esmagados. Alguém aqui já quebrou o braço? Já? Esmagou ou quebrou, Ri? Quebrou? Doeu? Não doeu? Como que foi sua queda? Bicicleta foi, quebrou? Quanto tempo imobilizado? 3, 4 meses, só quebrou e ele não sentiu dor. Que bom, imagine se fosse esmagado. Quanto tempo, hein? Talvez só com um toquinho, sem braço, né? Eu quero exemplificar dessa forma para vocês a condição que este homem estava e o porquê ele confessou o pecado dele. Só que quando nós nos chegamos ao nosso Deus e nós confessamos e nós falamos, então as coisas podem mudar. A primeira implicação é a consciência da condição pecadora. Quando nós temos essa consciência que nós pecamos e que há uma necessidade de uma mudança de vida, nós damos abertura para que o nosso Deus venha até nós. A segunda implicação é a necessidade do perdão e da restauração. Davi vê a necessidade de ter comunhão com Deus novamente, porque ele diz assim: apaga as minhas culpas, leva-me completamente às minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Ele pede para que as iniquidades dele sejam lavadas e ele pede para que o pecado dele seja purificado. O pecado, ele traz alguns sentimentos. Quais sentimentos são esses? O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz angústia. O pecado, ele traz remorso. E o pecado, ele traz arrependimento. Mas não é o arrependimento que nós estamos falando. É aquele arrependimento de culpa. De fazer com que você se sinta um nada. Depois que você faz aquela situação, ele traz aquele arrependimento, mas um arrependimento que você volta lá no outro dia e você faz tudo de novo. Não é o arrependimento que nós vamos falar depois. O pecado, ele traz essas situações. Se você perceber que existe alguma dessas situações sobre a sua vida, você sendo um jovem do Senhor, um adolescente da casa do Senhor, por alguma situação que você fez, há necessidade de ter uma mudança. Há necessidade de fazer uma oração sincera, para que você se sinta livre dessa situação, porque o pecado, ele te aprisiona. Então nós falei agora da segunda, da necessidade do perdão e restauração,
E agora, falando desses sentimentos, eu falei de como o pecado ele traz sofrimento. O fato do pecado causar sofrimento, sabe por quê? Porque há uma briga espiritual, há uma briga intrapessoal. Ele te causa sofrimento porque você tem um consciente que você quer servir a Deus. Só que você sabe que aquela atitude não pode ser, aquela atitude é ilícita. Isso quando você ainda tem esse sentimento. Porque existe um estágio que o pecado, ele pega a pessoa de uma maneira que aí ela já começa a sentir prazer naquilo que ela faz. E aí já não causa sofrimento, porque ela se deu para aquela situação. E o mais importante disso tudo é que a certeza da restauração para quem se arrepende, mas é aquele arrependimento do Senhor, é aquele arrependimento que você verdadeiramente quer mudar de vida, é aquele arrependimento que você fala: Senhor, eu não posso mais, eu não consigo, mas me ajuda. Oh, Espírito Santo de Deus, apesar de conhecer o seu pecado, Davi sabia que com um coração contrito podia recorrer a Deus, a fim de ser restaurado e perdoado. Amém? Foi dessa maneira que eu quis trazer para vocês, de uma maneira didática, para que vocês possam entender que vocês têm um futuro brilhante com o Senhor. Que Deus ele tem planos e projetos para cada vida que aqui está. Que os planos de Deus não serão frustrados. Depende de mim e de você abrir, confessar, falar ao Senhor, abrir o nosso coração para que Deus venha trabalhar. Porque existem algumas situações que nós achamos que nós podemos. Ah, mas aquilo foi há tanto tempo, eu me converti e hoje eu estou na presença do Senhor. Mas queridos, existe uma coisa chamada batalha espiritual. E coisas que foram feitas lá no passado, se não for quebrada, até hoje te acompanha. Ah, mas eu aceitei Jesus. Sim, glória a Deus, você aceitou Jesus, você teve uma nova aliança com o Senhor, mas você quebrou algumas situações que ficaram lá. Hoje o Senhor nos chama, como Ele tem chamado a cada dia, nessa tribuna, para um concerto com Deus. Que o Espírito Santo venha trazer aos vossos corações aquilo que nós devemos deixar. Mas deixar verdadeiramente, porque existem algumas áreas da sua vida que elas não desenrolam, que parece que fica parada, que você ora, que você jejua e parece que as coisas não saem do lugar. A palavra do Senhor, ela nos ensina: lembra de onde caíste, Deus de glória. Espírito Santo de Deus, nós temos aqui uma igreja, Senhor, que quer se lembrar de onde caíste, para que nós possamos confessar com a nossa boca as situações que tem que haver confissão. Mas pastora, eu aceitei Jesus. Quando você aceita Jesus, você faz o quê? Confessa. É com a sua boca. Porque o mundo espiritual precisa entender que a partir daquele momento, você pertence ao Senhor. E porque algumas situações do passado, mesmo aceitando Jesus, sou até batizado com o Espírito Santo, falo língua estranha, mas me sinto amarrado. Há necessidade de confessar.
E hoje nós vamos confessar. Hoje nós vamos quebrar, às vezes, alguma situação. O diabo, ele é estrategista. Talvez situações que vocês nem sabem. Alguma coisa, talvez uma tela que se abriu no Face. Alguma conversa que você participou. E ali de uma maneira muito sutil, você até renegou ao Senhor e nem sabe. Pode acontecer, sim. Nós temos trilhões e bilhões de mensagens subliminares. Essas mensagens estão em várias coisas, em alimentos, em músicas, na televisão, em várias situações. Isso é um estudo muito longo. Hoje eu só estou pincelando, porque a igreja do Senhor irá confessar, e a igreja do Senhor será liberta. Em nome de Jesus. Se há situações na sua vida que parece que não desenrola, que você tem a impressão que passa ano, sai ano, e você se vê dentro da mesma situação, alguma coisa não está certa. Que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los e pode trazer à sua memória aquilo que precisa ser mudado. Quando o Senhor falou comigo sobre esta palavra, foi algo muito, muito forte do Senhor. Nós temos uma promessa. Deus, quem tem promessa não morre. Nós falamos isso. E por que as promessas não vêm? E porque o tempo da promessa te massacra. Se você sabe esperar no Senhor com alegria, se você vive novidade de vida com Cristo, você sabe esperar alegremente, porque certamente essas promessas virão. Fale para o irmão que está do seu lado, espere alegremente. Espere as promessas do Senhor alegremente. Aleluia! Vamos louvar o Senhor com uma forte salva de palmas. E eu quero te dizer, Senhor, eu vou esperar em Ti alegremente. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que Satanás quer colocar, não importa o que os meus olhos veem, o que importa é o que eu creio, o que importa é que eu sei que eu tenho uma promessa, e fiel é quem prometeu. Amém? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, abram em Provérbios 4:23. Aqui está mais um segredinho para que nós possamos aguardar no Senhor a nossa promessa. Aleluia! Glória a Deus. Provérbios 4:23. O que diz, igreja? Provérbios 4:23. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu. Agora eu vou me voltar um pouquinho para essa galerinha aqui, né? Porque é impressionante, a gente pastora de jovens, líderes de jovens, não tem como sair dessa pergunta. O tal do prometido, a vida sentimental, isto é uma área que Satanás gosta de brincar, de fazer vocês de bobinho, se vocês deixarem. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele tem uma história linda preparada. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Então, sobretudo, guarda o seu.
Não dê seu coração para qualquer pessoa. Isso machuca, isso traz sofrimento. E essa é uma porta que o diabo gosta de trabalhar muito com os jovens. Lembre-se que Deus é fiel. E tudo aquilo que Deus promete, Deus ele só não cumpre se nós impedirmos. Pastora, mas isso é... Deus, ele é assim soberano, ele é extremo, ele é maravilhoso e ele pode sim fazer todas as coisas, mas o nosso livre arbítrio às vezes impede Deus de trabalhar como ele quer. Sobretudo guarda o teu e não te expulses da minha presença e nem retires o Espírito Santo. Se um jovem guardar seu coração e ficar firme na presença do Senhor e ficar com o Espírito Santo fazendo morada, história de vida de vocês, gente, vai ser, oh Deus, Deus de glória, aleluias. Bom, gente, eu quis trazer uma palavra expositiva, didática. O Senhor colocou ao meu coração a necessidade da confissão. Nós vamos aqui, então, fazer um ato profético. Vou terminar esse ato agora. Na verdade, vou iniciar. Abram, por favor, em Jó 42. Aleluia! Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, papai querido, porque nós estamos fortalecendo os nossos jovens. Nós sabemos que teremos jovens na presença do Senhor, que teremos jovens que querem fazer a diferença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abriram? Acharam? Amém? Qual é o título dessa palavra? Confissão de Jó, né? Mas Jó não era um homem sincero, reto, segundo o coração de Deus e até se desviava do mal? Jó era esse homem? A Bíblia diz que sim. Lá no início do livro, diz que Jó era um homem sincero e reto e desviava-se do mal. Isso daqui é só para quem achar que não precisa confessar nada. Se você for igual a Jó, você não precisa confessar, tá? Você é sincero, você é reto, você desvia-se do mal, e Deus olha de lá dos céus e fala, olha aquela minha filha, olha aquele meu filho. Se você for como Jó, não precisa de confissão. O que eu quero trazer para vocês? Que nós, a cada dia, temos que reconhecer a nossa situação de dependência de Deus. Quando você entende que você depende de Deus, a todo tempo você estará em oração, você estará em confissão, para que você seja uma pessoa melhor. A palavra do Senhor diz que nós caminhamos para a estatura de varão perfeito. Então não tem problema algum em nós estarmos a cada dia querendo melhorar um pouquinho e não desistir. Amém. Glória a Deus. Eu só quis que vocês abrissem Jó para vocês se compararem com Jó. Então eu peço para aqueles amados do Senhor que precisam de confessar e falar com Deus, que fiquem em pé. Se tiver alguém que não tem nada para confessar, que for sincero, reto, que desvia-se do mal, que for mais santo que Jó, permaneçam sentados. Eu vou pedir, por favor, para que vocês prestem atenção num louvor que eu trouxe para vocês. Pode, só um minutinho, pode apagar as luzes do telão aqui? Aleluia. Pode soltar o som, que vocês possam meditar nessa letra. Eu quero dizer para vocês que vale a pena.
O nosso Senhor, Ele morreu por nós. Ele pagou um grande preço. Se você acha que não vale a pena, eu quero te dizer que é mentira do diabo. Vale a pena sim. Você é valioso para o Senhor. Se fosse só você, o Senhor morreria por você. Ouça, que o Espírito Santo possa te ministrar. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, não importa o que você fez nas esquinas, não importa onde você se escondeu. Você não tem que querer reconhecimento. Se sinta desesperado e peça para o Senhor te ajudar. Aleluia. Só a santificação fará você ver a face do Senhor. Que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. A sua morte por mim valeu a pena. Eu quero dizer, Senhor, a sua morte pelo meu irmão valeu a pena, Senhor. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Você não precisa entender. Te darei a minha canção. E o que você tem de melhor, ofereça um louvor ao Senhor. Mude as palavras da sua boca, a palavra que alegram ao coração de Deus. Me sustentas em mim. Pede para que o Senhor venha te sustentar, Ele pode. Isso me leva mais perto. Isso te leva mais perto do Senhor. Mais perto dos teus caminhos. Você não está distante como você pensa. Hoje, faça um retorno. Redor de cada esquina. Aleluia. Em cima de cada amor. Deus de glória, obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és o nosso Deus. Desesperado eu te busca o Senhor a tempo, igreja. Acredito que a visão da tua Aleluia. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos. Vai valer a pena. Que vai valer a pena. Vale a pena. Suporta os pratos do mundo, jovem. Confesse ao Senhor os seus pecados. Que haja uma mudança de vida. Em nome de Jesus. Eu creio nessa mudança. Eu creio numa igreja forte. Oh, Deus. Eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar. Quando eu e você. Oh, Espírito Santo de Deus, nos visita. Espírito Santo, vale a pena sim. Glória a Deus, aleluia. Vocês são amados, valeu a pena, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com uma forte salva de palmas. E eu quero dizer para vocês, vale a pena sim. Fiquem firmes, em nome de Jesus. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. E eu vou passar o microfone. Pode deixar rodando baixinho? Deus de glória.
Pode abaixar um pouquinho. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Hoje foi louvado aqui, vocês cantaram Espírito Santo. Se você não conseguir, o Espírito Santo, que é o nosso tema, que está em Salmo 51, 11. Quero frisar e acabar com ele, porque é o nosso tema. Nós estamos pedindo, Senhor, não nos tire da sua presença, não nos expulse, Pai, mas deixe o seu Espírito conosco. Vale a pena te servir. Ah, Senhor, ouve o clamor da sua igreja. Nós queremos uma novidade de vida. Espírito Santo de Deus, se eu não sei orar, é o Espírito Santo que me ajuda, porque há situações que você não consegue nem abrir a boca para orar. E ali onde o Espírito Santo vem e intercede ao Pai, você não precisa falar nada. Muitas vezes com gemidos o Espírito Santo traduz. Ah, Deus, a minha filha precisa disso e disso e disso. Este é o papel do Espírito Santo. Por isso Davi pediu para que o Senhor deixasse ele com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo sai, queridos, vem outro Espírito. E o Espírito que vem não é santo. Como diz lá em 2 Pedro 2, 22, há um Espírito pior do que aquele quando você veio para a igreja. Porque a palavra do Senhor diz que o cão volta para o seu vômito. E o Senhor diz que vale a pena. Deus confia em cada um que aqui está, para que tenha uma nova vida. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Existe alguma situação particular de pecado que você gostaria de colocar francamente diante do Senhor, para que Ele te purifique e restaure seu coração? Se existir, eu vou convidar que você venha à frente. Você não vai precisar falar nada. Você vai falar com o Espírito Santo de Deus. Você deve fazer uma oração em silêncio. Esse é o ato da nossa confissão. Com essa atitude, eu vou dizer para o diabo: olha, eu estou aqui. Eu quero falar com meu Deus. Eu quero uma novidade de vida. Eu não quero passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não valer a pena. Em nome de Jesus, mostre ao Espírito Santo, não a nós. Se nós pudéssemos, nós ficaríamos de costas. É você e Deus neste momento. Ore francamente ao Senhor. Não precisa falar para nós. O Espírito Santo está te ouvindo. Neste momento, essa vai ser a sua oração com Deus. Haverá um momento que você vai ter que falar francamente. Mas existem áreas das nossas vidas que, dependendo do que nós fazemos, nós temos vergonha de pronunciar. E o diabo não vai te roubar. Eu não preciso ouvir, mas Deus ouve. Ore ao Senhor, abra o seu coração, fale com Deus. Eu quero te dizer, querido, que com essa atitude você já está saindo daqui diferente. O Senhor contempla dos altos céus. Já foi dito aqui que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Poderoso eterno Deus, eu quero te louvar por cada vida que aqui está. E eu creio, Senhor Jesus, na mudança de vida deles. Eu creio, Senhor, que este é um ato profético. Que hoje, papai querido, alianças que foram feitas lá atrás, por circunstâncias, por situações que eles nem sabem, ou por situações que eles tenham consciência, mas em nome de Jesus, que seja quebrada agora.
em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica, e o pecado nos aprisiona, e o pecado nos consome, e o pecado traz depressão. Quantos jovens na casa do Senhor deprimidos? Deus de glória, tenha coragem e venha aqui à frente, ao altar do Senhor, entregue ao seu Deus e saia daqui melhor. Muitas vezes um olhar inocente numa tela de um computador com uma pornografia, mas eu não tive a intenção, venham na minha frente, mas Deus sabe que você viu, então peça perdão, mesmo sem intenção. Já foi dito aqui que o diabo é estrategista. Eu creio em nome de Jesus numa novidade de vida. Glória a Deus. Pode soltar o louvor e eu entrego o microfone. Glória a Deus. Eu profetizo e eu declaro, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que haja mudança de vida sobre essas vidas, que haja um novo tempo no Senhor, assim como houve com Davi. Davi ouviu o profeta e quis mudança de vida. Eles ouviram o Senhor, a sua serva, a sua profeta, e em nome de Jesus haverá mudança de vida. Eu creio e eu declaro, a vida que vocês tinham antes, nunca mais. Podemos falar isso? A vida que nós tínhamos antes, nunca mais. Declarem só isso com a sua boca. A vida que você tinha antes, nunca mais. Amém? Passa o microfone, Ju, em cada boca. A vida que tinham, nunca mais. A vida que tinha nunca mais. A vida que eu tinha, nunca mais. É interessante quando Deus age de uma maneira assim tão delicada. Eu quero que fui convidado para fazer esse momento especial aqui, mas antes eu não poderia deixar de expressar a minha felicidade, a minha alegria em ter esse evento hoje sendo realizado, jovens, adolescentes. Nós que temos acompanhado cada um de vocês, estamos juntos, vendo as dificuldades, os sofrimentos, as angústias. Como é bom quando nós olhamos um culto como esse, enxergamos o Espírito Santo atuando de uma maneira tão maravilhosa, alcançando, falando com palavras tão simples, trazendo mudanças, resgatando promessas. Tenho certeza que talvez aquilo que você esperou desse culto hoje, Deus te surpreendeu. E isso eu não quero que fique somente aqui para vocês. Eu quero que quando vocês cheguem na casa de vocês, vocês profetizem isso que foi dito aqui. Profetiza libertação. Profetiza tudo de bom para sua casa, para sua família. Aproveita. Esse ambiente não tem que ficar só aqui, ele não é momentâneo. É você, é o Espírito Santo que está com você. E lá na sua casa, quando você colocar a mão e determinar: Senhor, eu quero sentir aquilo que eu senti no culto hoje, que permaneça na minha casa, permaneça no meu dia a dia, no meu caminhar, no meu andar, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, em todo lugar. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, eu peço que vocês se sentem
em nome de Jesus. Prometo que vou ser breve. E quero perguntar se algum de vocês, em algum momento, já se deparou ou já se questionou: será que por que certas pessoas conquistam mais que outras? Quem é que já se perguntou isso? Por que outras pessoas conquistam mais que eu? Por que outras pessoas conquistam mais que outras pessoas?